Olá, amigos da Caprinter. Estamos aqui mais uma vez para o terceiro episódio do podcast da Caprinter. Hoje a gente tem um agradecimento para fazer. A Caprinter conseguiu o primeiro envolvimento social dentro da empresa. Conseguimos ajudar uma escola num projeto social onde nós conseguimos participar e levar 44 alunos ao cinema. A diretora teve uma ideia muito boa. Será nossa convidada no próximo podcast. Ela conseguiu aumentar a frequência dentro da aula, diminuir a agressão e fez uma competição muito sadia dentro da escola. E teve resultado. E a Caprinter agradece por poder participar e poder agraciar essas crianças nesse dia. Foi segunda-feira dessa semana, dia 31/7, e espero que semana que vem a própria diretora, junto com algumas crianças, vão estar participando para contar como é que foi a experiência desse dia. E hoje o Anderson vai apresentar nossas convidadas de hoje. Nós já trouxemos aqui um dos clientes mais antigos da Caprinter, né? E hoje escolhemos trazer uma cliente que está tendo uma experiência de curto prazo com a gente. Então, Anderson, queria que você apresentasse as nossas convidadas de hoje. Legal. Antes de apresentar, eu quero também dar esse pontinho no Caprinter Social, porque foi algo que eu tenho no meu coração há mais de 10 anos isso. Falei, uma hora eu vou poder ter uma empresa que a gente vai poder fazer um social e poder destinar uma verba da empresa para fazer o social. E há 10 anos a gente sempre pensando isso, passa o Dia das Crianças e a gente nunca consegue parar para fazer. E dessa vez, antes do Dia das Crianças, né, nós conseguimos parar, fazer desenvolver mais um braço da Caprinter. Então nós temos o braço que é o Caprintercast e temos agora o braço da Caprinter que é o Caprinter Social. Então foi muito bacana a gente ver aquelas crianças recebendo esse prêmio, porque tiveram um bom comportamento na escola, e depois elas recebendo esse prêmio de ir ao cinema junto com toda a turma da sala ali, foi muito bom. E estamos envolvidos nesse Caprinter Social aí, para um próximo evento que vai ser bem bacana. Isso, e o material foi feito para que a gente mostre para vocês, nossos clientes, nossos fornecedores. Nós vamos deixar a oportunidade para vocês ajudarem a gente a fazer o bem também. Então, a Caprinter criou o podcast para a gente ter uma corrente de ajuda mútua entre os empresários e, por que não, na área social também, né? Então, valeu, Anderson, de falar nisso, né? Eu lembrei desse detalhe. Então, fiquem atentos que nós vamos trazer a diretora e algumas crianças que participaram desse evento. E eu já peço aqui a ajuda de todos vocês para que a gente faça o Dia das Crianças. Outubro já está próximo. É nosso segundo objetivo, né, Anderson? Exatamente. Então, você que é nosso cliente, você que é nosso amigo, nosso fornecedor, Isso. Quer apoiar essa causa, vamos junto. Vamos fazer um Dia das Crianças bem legal aí. Chegar nessas crianças que estão um pouco mais afastadas aí do centro da cidade. E vai ser muito top. No próximo podcast a gente vai detalhar um pouquinho mais. Mas agora, né, nós trouxemos no primeiro episódio o Marco, que foi um dos nossos clientes mais antigos, né, um dos primeiros clientes que acreditaram na gente ali e fizemos questão de convidá-los no primeiro. E agora, né, nós estamos aqui com elas, né, com a Thalita, com a Marília da Sorrix, e são clientes não tão antigas, já tem um tempo que nós temos equipamentos ali com vocês, mas é uma das clientes desse novo, digamos assim, é um novo momento da Caprinter. Então vocês entraram justamente num novo momento em que a gente estava virando a chave e justamente virando até a nossa cor, que nós éramos azul, né? E aí nós copiamos, né? Então foi justamente no momento em que nós tivemos essa conexão, a gente estava com o assessor de marketing falando, não, olha, vai pro roxo, porque o roxo coloca tecnologia, o roxo é novidade. Legal. E a gente embarcamos no roxo, né? Então nós estamos aqui com vocês, né, Thalita, com Marília, e eu quero agradecer, né, em nome da Caprinter,
essa disposição de vocês terem vindo até aqui e aceito esse convite. E o mais legal agora é que a gente quer saber um pouquinho da história de vocês, né? Então, Thalita, conta pra gente, primeiro, um pouquinho quem é a Thalita, de onde a Thalita veio, né? O que até o momento em que fez você optar, né, por essa faculdade, por esse curso que você vai contar pra gente, que você escolheu. Sim. Né? Bom, primeiramente, né, agradecer o convite. Nós estamos muito felizes. Muito bom ter essa troca. Né? O Anderson já é um amigo muito antigo aí, não vamos revelar nossa idade. Não, eu tô novinho. Em off, né? Em off. Bom, gente, tenho 30 anos, estou aí nessa caminhada do empreendedorismo. Eu escolhi muito, né, a odontologia por realmente amar cuidar de pessoas, amar esse relacionamento mesmo, né? A gente, da área da saúde, a gente tem isso do cuidado. Então, quando já era criança, já pensava em alguma coisa na área da saúde mesmo. Pensei em veterinária, pensei em enfermagem. E cheguei ali na fase de decidir o curso e não decidia. Não decidia, ficava lá no Google procurando. E busquei fazer cursinhos, né? Essa parte. Mas seu coração já estava para a área da saúde. Da saúde, sempre. Aí eu pensava em físio, medicina, enfermagem, dentista. E até veterinária já pensei, mas aí quando eu coloquei um vídeo para ver como que fazia uma cirurgia num cãozinho, eu desisti. Alguém da tua família já era da área da saúde? Não. Você teve essa referência? Não. Aí, assim, logo que eu decidi realmente fazer a odontologia, foi quando eu fui procurar consultórios para começar a entrar e ver como que era a rotina mesmo, para que eu pudesse vivenciar um pouco, né? Inclusive o meu dentista, que sempre cuidou de mim, né? Desde criança, da minha família, né? Antes tinha muito isso, o dentista da família, né? E ali foi quando eu fui realmente me encantando pela odontologia e decidi, não, vai ser esse curso mesmo. Mas vamos dar uma freada aí, vamos voltar. Sim. Me parece que você trabalhava numa empresa igual a nossa. Foi. Onde começou? Exatamente. Então, assim, quando eu fui para, assim, sair do colégio, aí você fica naquilo, quero trabalhar. E comecei a distribuir currículos e foi uma empresa também de locação de impressora. Surgiu a oportunidade e você embarcou lá. Que foi onde eu conheci lá o Anderson, essa figura. Ela conseguiu lidar com meus altos e baixos. O Kleber já tá há 10 anos me lidando Olha, com difícil, hein? Quanto tempo? Você ficou quanto tempo? Nossa, foi pouquíssimo, Foi pouco, né? pouquíssimo. Mas foi pouco tempo, mas você viu, foi um tempo que criou uma conexão forte entre a gente, né? legal. Sim, Então, você passou sim. todo esse tempo e a gente sempre acompanhando um outro ali nos status, né? No Sim. Instagram, sempre uma hora ou outra conversando, né? Até o momento em que a gente retoma essa amizade mais forte, né? Muito E legal. aí foi bacana porque foi uma experiência muito boa para mim, lidar ali com uma empresa mesmo, vários funcionários, ver como é que era essa rotina, né? E foi um mundo totalmente diferente, né? Sair da escola ali já para uma empresa de locação de impressoras, tinha vários clientes, tinha os técnicos, né? Que o Anderson coordenava essa parte. Nem imaginava como que era uma impressora, os problemas, o que Eu também acontecia. não imagino ainda. Assim, foi um pouco tempo, mas eu aprendi muito lá, né? Com nosso superior ali na época, né? Sim. Porque ele realmente, né, eu lembro, ele pegou, me colocou na sala dele para que eu fosse aprendendo mesmo como falar com os clientes, como pedir esse feedback do atendimento dos técnicos, o que podia fazer para melhoria. E eu super nova, né, tava ali com 19 anos, 18. Então, realmente foi algo que abriu minha mente. Porém, eu percebi que eu não gostava Não era a sua muito Mas daquilo. foi bom porque preparou ela pra gente, né? Exatamente. E eu lembro que Preparou pra quando eu fui conversar, né, até com, né, o patrão ali, aí eu peguei e falei que eu queria muito pra minha área, que eu queria então ingressar na Odonto e desejava encontrar um consultório onde eu pudesse trabalhar, e eu lembro que ele falou, não, vai porque você vai ter muito sucesso Que legal. e realmente super te apoio, agradeço, tudo. Foi muito bacana, e então
depois que eu saí, né, o Anderson, a gente só ficou com aquela amizade nas redes sociais. E eu fui ingressar aí no mundo da odontologia. E ele foi seguir o caminho dele, continuou com as impressoras. E depois de muito tempo, a gente se reencontrou para realmente ele somar com o trabalho dele na empresa que nós abrimos. Que legal. Então, daí você entrou na faculdade de odonto. Isso. E aí vem a história que você conheceu sua parceira. Isso, Foi na faculdade que vocês se conheceram. Já no primeiro ano? Foi no primeiro dia. Primeiro Foi no dia? trote, Olha, sabe o famoso trote? Aquele que depois nunca mais teve, foi proibido. A gente chegou super novinhas, né? Sim. Com aquele receio de como iria ser uma faculdade. E quando a gente estava descendo a rampa da faculdade, eu olhei para ela olhou para mim, foi amor à primeira vista. Que legal. Porque sociedade é isso, né? Sim. E ali a gente começou a conversar e começamos a papear. E aí, Iniciamos, dali, né, a a gente nossa nunca amizade. mais se separou, né? Para quem não sabe, na faculdade de odonto, você precisa ter uma dupla onde você faz todos os atendimentos em conjunto. Que legal. E várias duplas se desfizeram durante esse período da graduação. Era normal, né, tá? Era normal se desfazer, Vai porque se desfazer, brigavam. sim. E a gente lá, Firme e forte. Desde o primeiro dia. desde o Legal. primeiro Desde o dia. primeiro dia. E a Marília, então, eu conheço Sim. muito já a Thalita, né? Uhum. O Kleber acabou de conhecer um pouco mais da história da Thalita, agora a gente quer conhecer um pouco mais a Sim. sua história, né? Porque né, atende ali a minha família, então, muito Um legal. beijo, né, pra elas. Sim. Beijo, Rei! Pra quem não sabe, a Renata, minha esposa, e a Ana Sim. Luísa são pacientes da Passam lá na Sorritos de Mogi. clínica. Uhum. Sim, já estavam Então, bora lá, então. Eu tenho 28 anos. Moro em Mogi. Não nasci aqui em Mogi. Nasci numa cidade pequenininha chamada Iguape. Sou da Iguape. praia. Mas eu moro aqui há mais de 20 anos. Então, praticamente, sou uma Mogiana. mogiana. Então, a odonto, como que ela surgiu pra mim, né? Desde criança, sempre quis, né? E aí, eu terminei o ensino médio. E aí, eu não tive essa dúvida igual ela teve, né? Você já sabia. Físio, medicina, enfermagem. Eu já sabia que eu queria odonto. E aí, terminei o ensino médio e já entrei direto na faculdade. E aí, a gente começou, se conhecemos e aí, iniciamos aí a nossa jornada. E ela era praieira mesmo, porque Sim, no primeiro dia, de chinelinho. ela tava de chinelo. Chinelo! Aí eu olhei, que essa não doida? é. Chinelo aqui na escola. Isso de mesmo. chinelo. Um sotaque, ela perdeu depois Verdade. o sotaque, É mas que lá tinha. é leite quente. Aqui é porta. E aí eu lembro que assim, aqui era uma chuvinha, era blusa já, o pessoal bota, aqueles casacos de pelo. E aí eu ia de chinelinho pra faculdade, ela olhou e falou, quem que Normal. é essa doida aí com uma bolsinha florida? Eu tinha uma bolsa florida. Foi verdade. E aí ali a gente se conheceu. Que legal. Por que vocês não optaram por cada um abrir o seu consultório e sim investir numa franquia? Foi a nossa história, né? Quando a gente saiu da faculdade. Então, durante o período da faculdade, a gente já comentava sobre abrir algo. Sem saber, sem ter noção nenhuma, né? Isso. E aí, quando a gente saiu da faculdade, fomos trabalhar para os outros, em consultórios, clínicas de outras pessoas. Ali adquirimos muita experiência e começamos a ter essa vontade a mais de ter algo nosso. Então, a gente via os pontos positivos, negativos, e pensávamos, nossa, com a nossa clínica, como seria? Como a gente iria fazer? Como nós iríamos coordenar? Como a gente ia administrar? E então, foi quando a gente, um dia, né? Sim, A um gente almoço, estava né? em Suzano, também em clínicas de outras pessoas. Mas vocês estavam na mesma clínica nesse dia? Não, Ah, clínicas marcaram um almoço. diferentes. Marcamos um Ela estava almoço. atendendo em uma clínica, eu em outra, a gente, vamos almoçar juntas hoje? Vamos, normal, O coração, horário de almoço. o coração chamou. E aí almoçando lá, aí surgiu esse papo, né? Porque eu acho que assim, quando você tem essa vontade de abrir algo, você sempre quer ter alguém junto ali, né? Sim. Pra abrir sozinha, você ter essa Segurança. coragem, né? E ali, como a gente vinha de uma longa amizade, né? Então, todo o período ali, a gente juntas.
E aí eu falei pra ela, olhei pra ela e falei, nossa, eu queria muito abrir uma clínica, nossa, ia ser muito top, né? E ela também tinha esse sonho, né? Ela falou, nossa, eu também queria, mas eu fui ver já com meus pais. Foi, tal. eu tinha ido com meus pais, ver só franquia que é também. muito caro o investimento. Mas ali a gente plantou aquela sementinha, sabe? Eu falei, meu, vamos ver. Isso Aí, em que ano que era? 2019. Porque a gente É. abriu em 2020, 2019. E aí, vamos ver? Vamos. E aí a gente começou a ir atrás mesmo. E aí vocês É. começaram a estudar as franquias. Estudar as franquias, que tem inúmeras, né? E adivinha o que chamou a atenção na Sorrix? Pra gente investir na Sorrix. Vai falar que é o roxo. Acertou! Acertei? É o roxo. Acertou! É. Foi o roxo. Mas, brincando assim do roxo, mas o que acontece? Não o layout, o designer Isso. gráfico foi diferente. Quando surgiu a Sorrix, ele veio com uma outra proposta. Eu não sei quem foi o criador da marca, tudo, mas assim, a Sim. gente percebe que foi tirou aquele Aquele branco de consultório, de dentista. Isso, Tanto que, exatamente. assim, antigamente, né, médicos, dentistas, era roupa branca e jaleco branco. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Uhum. Hoje é jaleco preto, fica mais Isso, bonito, luva tudo estiloso. preta. Sim. Então tira aquela coisa de hospital, Sim. de, nossa, aquele medo, Pela né? vigilância sanitária, não é obrigado a ter que ser branco. Não é. não. Tem Um certos ambientes, né, que Sim, ainda eles que tem colocam que uma ser, limitação, Uhum. mas o design é realmente que quando a gente começou a ver as clínicas, né, a gente ficou assim, nossa, a gente achou lindo, imagina, a gente lá, duas meninas, vendo aquela clínica toda bem feitinha, assim, com um design totalmente diferente, a gente se apaixonou. Eu acompanhei a obra de vocês lá. A instalação do drywall, É o que Legal. eu vejo assim, até pegando esse ponto, Sim. eu até comentei com a Thalita, eu vi muita coragem de vocês. Eu não sei se vocês estavam com muita coragem ou vocês não tinham noção. Acho que a gente não tinha noção. Porque, Exatamente. porque quando eu vi vocês pegando aquele ponto, e o Kleber conheceu aquele Ele ponto, tava ele tava... destruído. Sim, tinha muito trabalho para fazer ali. a rua não é uma rua de Não consigo passagem estacionar. de pedestre, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que a maior sorte delas é quando você passa de carro, você consegue ler o que elas fazem. Sim. Né? Sim, sim, com certeza. E foi algo desafiador, porque, não falar, né? O mundo tem muito machismo nessa parte, né? De obras, principalmente. A gente entrava lá na clínica, tinha 10 homens, e lá, e o cano de não sei o quê, e o prego de não sei o quê, e o cano que não tem. Pode ser em cima ou embaixo, a gente faz em cima. A porta, faz embaixo. A gente não tinha noção do que a gente estava Que falando. funcione. Exato. Então e aí, foi muito difícil essa fase. o orçamento foi aumentando. E aí foi quando outras pessoas tiveram que realmente nos auxiliar também nisso, né? Porque é algo que a gente não entendia, né? Até hoje, assim, a gente tem mais malícia, mas realmente a gente teve que fazer tudo. Não tinha nada naquele ponto. Então foi um A desafio franquia grande. não deu um apoio estrutural para vocês. Ela dá, Dá? ela tem todo um Layout. passo a passo, né? Então, assim, só que por mais que você tenha um manual legal, alguém te orientando, você só vai entender vivendo aquilo, A experiência, errando, praticando. Então, assim, por mais que tivesse folhas falando, olha, agora vocês fazem isso, mas a gente não tinha noção, a gente era muito nova também, a gente nunca tinha lidado com isso. Então a gente falava, nossa, o que é isso? Meu Deus do céu. Então, só mesmo vivendo ali, pra gente, hoje, a gente tem uma outra cabeça. Hoje a gente fala, nossa, como a gente errou na fachada, e não sei o quê, que hoje a gente faria completamente diferente. Mas lá atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos, Mas a gente vocês venceram, mesmo não tendo vencemos. essa... E assim, o mais legal, né, que é realmente sem noção mesmo. Porque a Foi. gente foi assim, sem noção. Bora, vamos. E aí, agora a detalhe, gente... Era pandemia. Era pandemia. Então, A 2000 pandemia tinha é, acabado de estourar. E aí bateu o medo. É fé em Deus e vamos. Não, tem como. Tem uma hora que é acelerar tem e que abrir, sem olhar tem que para abrir. trás. São Exatamente. 3 pontos que eu vejo. A pandemia, o imóvel e o terceiro é a concorrência. Porque Sim. o que tinha de clínica e tem de clínica odontológica ao redor de vocês ali é muito. E assim, vocês saindo, né, da faculdade, pegaram uma experiência fazendo atendimentos em Sim. outras clínicas, mas vocês vieram para
concorrer com pessoas que já estavam ali há muito tempo, né? Sim. Então, Nomes grandes, nomes né? grandes. Sim. Eles estão no centro da cidade, Sim. né, num local que não é tanto passagem de pedestre, e teve a dificuldade do imóvel e também toda essa concorrência e clínicas renomeadas ali, vocês entraram no meio e foram para cima. Mas eu vejo, que nem o Kleber falou da fachada, que não tem como a gente passar de carro ali e não ver, porque o roxo dá um destaque, né? E você Muito. olha a loja bonitinha, com luzes, Isso. bacana, mas eu vejo que o trabalho nas redes sociais de vocês são muito forte. É vocês, né? Vocês... É a nossa cara, né? A gente Sim. dá a cara pro negócio, né? Porque, assim, muitas clínicas acabam nem, tipo, mexendo no Instagram, nada, né? Os donos não estão... É. E aí a gente quis colocar mesmo a nossa essência ali, né? Eu Isso posso foi, até é. dar um pitaco, né? Pelo pouco que eu conheci vocês pelo Instagram e assisti algumas entrevistas de Sim. cliente de vocês, depoimento, e conhecendo vocês aqui agora, vocês duas têm luz. Então, eu acho que muito do sucesso de vocês é pelo espírito que vocês têm de empreendedorismo e de atendimento ao cliente. Sim. Eu vejo a gratidão no cliente de vocês, de satisfação de dar o depoimento pelo atendimento que você deu para eles. Então, assim, até os funcionários que vocês colocarem lá, eles têm que ter o DNA de vocês, né? Sim, Porque, muito. puxa, vocês são espontâneas, chegaram aqui dando risada, vocês transcendem luz. Então, por isso que o negócio de vocês realmente está dando certo. Vocês abriram em Mogi primeiro, estão Sim, com a segunda em isso. São Miguel, e eu tenho certeza que vocês vão expandir mais. Arujá está logo ali, né? Suzano tá no meio. A gente tá com a Ai, mira em meu Deus. Suzano. Nossa mira é Suzano. E eu e o Anderson, a gente faz muito isso. A gente tenta achar o funcionário que tem o nosso DNA, né? E eu acho que é o que vocês têm que fazer também, transmitir a imagem que vocês passam e essa luz que vocês têm. E o atendimento de vocês, puta, a satisfação do depoimento é a verdade, né? Eu vi uma Sim. senhorinha lá, sorrindo com ela lá, Uhum. foi gratificante, né? Então, eu acho que elas venceram os obstáculos que Sim. eu e você, até olhando, né? Quando a Uhum. gente estava procurando um ponto comercial para cá, Printer, a gente analisa vários aspectos que a gente viu que era negativo ali para vocês. Uhum. Mas Mas vocês vocês foram. Sim. viraram a Sim. chave e foram embora. A Sim. gente fala que a gente não tinha outra opção a não fazer dar certo. É, Sim. Era não a tinha única como opção. não dar certo. Pensa bem, não tem onde estacionar ali. Exatamente. Mas Fazer fora, a um- gente... Tem Fazer um estacionamento. convênio com algum estacionamento É. perto. E assim, vocês é muito enfrentaram as bacana dificuldades. porque essa parte do atendimento, ela é o carro-chefe, né? Porque Sim. tem muitas clínicas ali na rua mesmo, né? Fato. Mas o nosso atendimento, ele é diferenciado, ele é personalizado. Isso desde quando ele entra lá na clínica, o cheirinho da clínica, o jeito que ela é. Então, isso é muito importante e faz com que a outra clínica que tenha um baita estacionamento fique, às vezes, Sim. de lado. Sim. E isso, na verdade, a concorrência pra gente, a gente nunca nem É. pensou, assim, sempre foi algo Sim. muito tranquilo, porque a gente sabia o diferencial do nosso atendimento, na hora da gente chamar, de brincar, de se relacionar conectar. com o paciente. Então, tudo isso foi algo que pra gente Sim. foi até que tranquilo. Sim. Eu não conheço muito fornecedor da sua área, mas eu Uhum. acredito que todo mundo tem o mesmo fornecedor, né? Então, eu acho que a diferença mesmo é o pessoal. Eu sempre falo pro Anderson, Anderson, a gente não alugamos impressora. Nós colocamos a impressora lá e a gente oferece o serviço, né? Então, a Caprinter, ela vem se destacando por o DNA que o Anderson colocou na nossa assistência técnica, né? Então, eu queria saber de vocês, em que momento que vocês descobriram que precisariam alugar a impressora? Nossa! Bora lá. Foi. A Thalita, São Miguel Paulista. Ai, bom, Você lembrou do Anderson? nossa, Na hora. super, Se não na lembrasse, hora, né? na Ficar hora. chateado, né? Bom, a nossa clínica de São Miguel, ela é uma clínica de repasse, né? Então, os franqueados que tinham lá, a gente já comprou toda a estrutura com tudo que tinha lá dentro. E tinha uma impressora. E aí, quando a gente foi colocar a primeira vez para imprimir alguma coisa, o negócio não ia. Aí eu falei, não, eu preciso ligar pro Anderson. Não vai ter jeito. E aí eu adorei uma frase que você falou quando você foi levar a impressora lá, que você Eu disse... acho que eu sei qual que é a frase.
que você colocou a impressora e você explicando para as meninas como funcionava, tudo. Aí você falou, a impressora é algo para você não lembrar que você tem uma Exato. impressora. É isso aí. Caprinter. É isso aí, até eu sabia dessa frase, porque viu? eu falei pra ela, eu falei, nossa, eu adorei essa frase. Aí, ó. E é realmente assim, pra não dar problema, você não ficar, meu Deus, que impressora. É. Esse negócio não vai. E parece que é na hora que você mais precisa. Ela não vai parar quando tá tudo tranquilo, ela vai parar Quando quando... você tá imprimindo um contrato. Sim. Então, o Anderson, ele foi assim, super rápido, porque eu precisava pra ontem. Lá, todos os pacientes que fecham precisam levar os seus contratos assinados. E aí eu liguei, ele, não, eu vou ver o que eu consigo pra você. E foi super ágil com a equipe dele. Levou a impressora, instalou, ensinou pra todo mundo ali, né, como mexer. E essencial, não dá problema, muito prática. Então foi, assim, algo que facilita muito a nossa vida. Porque a gente precisa da impressora todos os dias. Como a gente precisa ali do computador, de tudo. Então, quando a gente tá com essa facilidade que tá tudo funcionando certinho, é uma tranquilidade. Agora, quando não funciona, aí você liga é pra gritaria pra todo mundo. Tem desespero. Então, assim, a gente via muito isso com a impressora que nós tínhamos normalzinha mesmo, né? Sim. Então, quando a gente tinha essas que a gente compra mesmo em loja, né? Mais simples. Então, direto, aí trava. A aí tinta que não sei o quê. dá Ixi. problema, aí o negócio não vai. É. Então, realmente, parabéns. Porque tá lá e, ó, tá pianinho, não dá problema Não dá nenhum. problema, foi legal que quando você fez o contato, eu tinha uma impressora que era maior. Isso, E que eu eu falei, brinquei que poxa, parecia um helicóptero. Era uma Lexmark maior. E eu falei assim, Thalita, 711. agora eu falei assim, agora eu tenho uma aqui disponível, vou levar para você. E aí eu mesmo já peguei o técnico, fui até lá e colocamos ela. E aí eu ficava com aquilo no coração. Falei, aquela máquina tá muito grande. Tá atendendo, é uma máquina muito boa, muito veloz, mas assim, o seu espaço, eu acho que ela era muito grande pro seu espaço. Isso, é. E aí eu ficava sempre com aquilo na cabeça. Falei, olha, assim que chegar uma máquina com modelo novo, vamos trocar já, colocar uma máquina um pouco mais compacta que também ofereça o mesmo atendimento. Então essa é a preocupação que a gente tem com todos os clientes, né? Então a gente fica monitorando. A gente tem um software que a gente fica monitorando. Se ela dá um erro, a gente recebe a mensagem. Então vocês percebem que os nossos técnicos, eles vão com antecedência lá. Então ele passa para fazer preventiva, ele passa para fazer reposição de toner, que é justamente para você não lembrar que você tem uma impressora lá. Olha que top, Né? né? Nossa, muito, foi essencial. Esse é o Essencial. diferencial, né? Sim. Não é só tipo, alugar a máquina. Né? Você Sim. tem todo esse suporte atrás, né? Isso. Essa, olha, a gente Não, tem e esse os- controle. E os Sim. meninos super educados. Nossa, você nem percebe também que eles estão ali, eles estão mexendo e muito prático. Então foi algo que realmente facilitou muito a nossa vida, porque a gente tinha muito problema com isso. E graças Sim. a Deus, depois aí do contratinho feito e Legal. não tivemos Tem lá mais seu problema. toner de reserva, se quebrar, liga pro Isso. técnico. Olha, eu É. quero também, viu? Porque Mogi ainda não, ó. E o melhor, a gente o precisa melhor, colocar. tem o número da assistência já na máquina, porque na hora que dá o pau, você não vai lembrar onde está o Isso. número. Mas a gente Vai. tem mais uma novidade aí para vocês que Ah, não chegou é? até a sua empresa. Eita! A Caprinter desenvolveu agora a abertura chamada pelo QR Code. Acho que é a primeira empresa de outsourcing que conseguiu implantar isso nos clientes. Então agora o seu funcionário lá, ele vai pôr o celularzinho no QR Code e ele mesmo vai poder abrir ordem de serviço. Vai chegar o chamado aberto para a Caprinter e vai chegar o chamado para você também. Via WhatsApp. Gente, que chique. Nossa, tá Chique. demais, Tá hein? legal. isso? É, nós estamos fazendo essa implantação nos clientes, porque são 380 clientes, 64 cidades. Então, assim, fizemos. Sim. Então, agora a gente tem que estar indo cliente por cliente para poder estar trocando a etiqueta e subindo Mas isso. muito Nossa, legal. Mas então já, é chegamos, muito- já chegaremos lá. É. Vamos ver quando você vai lá pra gente tomar um café, né? Sim, mas veja que essa questão do fornecedor, que nem esse sentimento que vocês passam, falando, poxa, olha, não, eu nem me preocupo com a impressora, ela tá lá, tá funcionando. Isso é muito bacana, que mostra que nós estamos no caminho certo. E nós temos muitos fornecedores também. E às vezes a gente passa com a dificuldade com alguns fornecedores que nós falamos, poxa, cara, Muito. não é assim que a gente trabalha, cara. A gente Sim. Mas faz Nossa, parte, é. né? Acho que ninguém agrada todo mundo. E a gente tenta
levar o máximo possível, né? Sim. Mas infelizmente ainda tem algumas Tem. coisinhas que... É. E aí a gente fica, poxa, mas não era isso que eu queria, que eu tava desejando, né? E foi o que aconteceu. A gente instalou agora lá na Clínica de São Miguel um raio-x panorâmico, né? Aquele que tira da boca Que toda, né? Um raio-x. É um aparelho de um valor Sim. alto, né? A gente teve que preparar toda uma sala. E aí, assim, na hora de vender, tudo maravilhoso. O pós-venda. Meu Deus do céu, eu quase enlouqueci, eu já tava quase desistindo. Porque cada hora era uma coisa. Então, assim, eles mandam um manual de 200 páginas E de se tudo que vira. você precisa ter na sala. Se o conduíte é de não sei o que, a tomada de não sei o que lá. E eu falava, gente, eu não entendo disso. Eu peguei, paguei uma pessoa, falei, você lê esse manual e vê tudo o que precisa fazer? Porque eu não vou entender. Pra mim, isso aqui tá em códigos. Sim. Ele leu, um homem já eletricista que entende dessas coisas, fez, ainda faltava coisa pra fazer. E olha como é que era a mensagem deles. Se não estiver tudo ok, vocês têm que pagar. E o técnico for e não tiver tudo ok, vocês têm que pagar R$3.000 Pela pra ele. visita. Pela visita É, do técnico imagina, que foi até o gente. Então, local, né? a nossa preocupação é essa, né? A gente tenta sempre facilitar para o cliente, né? Sim. A empresa, ela tá perdendo ponto porque ela não tá enxergando além. Ela Sabe só o que tá nós enxergando a fazemos? venda. O nosso técnico amanhã mesmo vai acontecer um caso, É. né? Pegou um orçamento de uma empresa que tem umas 30 e poucas máquinas, e aí entraram em contato com a gente. O nosso comercial, ele pegou e fez a proposta, mas ele falou, olha, não vou enviar valor ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir com o meu técnico aí. Então ele está indo amanhã com o nosso supervisor técnico, e ele vai passar setor por setor, fazer toda a leitura. Uma diferença. E aí vai falar, olha, aqui precisa ter essa tomada, aqui precisa... Com quem que eu falo? É Sim, muito isso, a gente fala assim sim. pro técnico, olha, você tem que procurar, é problema elétrico, procura o eletricista do prédio. Sim. É problema de informática, procura falar com o responsável pela informática do cliente. Porque senão você vai estar falando com uma pessoa que não vai ter O conhecimento, conhecimento. né? Para poder para resolver realizar. aquilo, É. exatamente. Eu fiquei assim, totalmente desamparada. Eu falava, gente, não tô aguentando mais. Porque cada hora era uma coisinha que ele, sabe, parecia Essa empresa que tinha que ter um parceiro já, sabia? É claro. Que fizesse né? isso, Porque aí, verdade. Ó, acho que eu vou te mandar um experiência do- consultor, que né? vai verificar Vai se tá preparar tudo o ambiente para certo. receber a nossa Exato. máquina. Isso, é. Custa tanto, né? Melhor. Exatamente. Tira a dor de cabeça, porque a gente já tem tanta coisa pra pensar. Passa o contato, vamos ser a capaz. Para você ver como que é a visão empreendedora, né? Ele já fica pensando em investir nisso. É assim, a gente vai tomar um café na A padaria, mente já não começa para, a pensar, né? como que vamos fazer vamos fazer um café melhor, a gente sai para viajar, quando a gente tá lá viajando, a Renata sofre com isso, né? Estamos viajando, esses dias eu fui para São Tomé, conheci as cidades ao redor de São Tomé, passava nas cidades e falava, nossa, essa cidade tá faltando isso. Tá faltando... Não, a gente veio passear. Só que o Calma. empreendedor vem aqui que não empreendeu um monte de coisa, né? Você quer mudar tudo, É, meu Deus. Exatamente. A gente não teve jeito, né? Foi mordido pelo bichinho do empreendedorismo, então a gente tem essa Visão, né? Eu ficava enchendo a mar, sempre quando eu mandava áudio, oi, Má, eu tava pensando, aí ela, ai meu Deus, o que agora? E, Cada hora a gente- e muita coisa a gente errou, né, muita coisa a gente errou. Hoje eu mesmo estava falando com meu irmão, que é do ramo de academia, tenta isso, tenta aquilo, às vezes uma coisa básica minha ajuda, uma de vocês ajuda, apesar de não ser da mesma área, mas a experiência, Troca né? de experiência, Sim. né? Sim. Isso É muito na bacana. franquia, acho que é uma das coisas que mais deixa a gente segura. Porque ter pessoas que já passaram, já trilharam esse caminho, já erraram, já acertaram e já, né, iriam Estão direcionando a gente. É. Então, em nenhum momento passou pela cabeça de vocês duas de montar primeiro a sua clínica individual. A gente foi até ver um ponto, Uhum. mas foi muito rápido, assim. Passou pela cabeça e logo em seguida a gente já falou, não. Vamos pegar o Vamos pronto pegar já. uma franquia, que é um modelo testado já, né? Sim. Que dá certo. Então, encurta um pouquinho, né? Uhum. Essa É, caminhada, muito. né? Sim. Porque alguém que já errou, já aprendeu e trilhou aquilo. Então, a gente falou, não, então vamos pro Sim. ramo de franquia mesmo. Porque na faculdade a gente não aprende nada sobre isso, né? Sobre nada, não sabe nem... Não sabe nada, Nada de da parte administrativo. A parte empreendedora. Não. né? Nem do valor Uhum. do que seria uma restauração, nada. Então ali eles vão realmente te treinando, né? Te passando todo o beabá mesmo pra No você ir estágio crescendo. que você vai pegando, ó.
Esses detalhes de como cobrar de cliente, o valor de Nada. mercado. Nem Nada. Nada. Como falar, como abordar, nada. Isso é muito também assim, pensa, né? Uma pessoa que ela é mais tímida, vamos supor, ela vai sofrer mais pra poder passar valores, né? Tipo, negociar com o paciente. Ela vai ter que Você ser funcionária de convencer, vocês. né? Então, assim, por quê? Porque a gente não aprende isso lá atrás. Então, isso é muito ruim. Eu até acho que deveria sim. Sim. A gente tem. Por quê? Porque a gente Muito. se vende todo Tem dia. uma carga horária sobre isso daí, né? Em qualquer Sim. área da vida a gente se vende. Sim. Nosso casamento, nosso relacionamento, na empresa, É. em tudo. Tudo. Então, e se não tiver essa bagagem, você fica meio perdido, né? Então, Foi é muito como ruim. nós ficamos. O primeiro dia que a gente abriu a clínica, a gente estava ligando os computadores pela primeira vez. A gente não sabia nem como mexer direito ali no Por isso que a sistema. gente foi sem noção mesmo. Então, Vocês lembram assim, como é a que gente foi o não primeiro é atendimento? muito. A gente É, lembra quem- do qual das duas que paciente. atendeu? É o Foi o Luiz, Luiz. ela que atendeu. É. Minha E ele primeira entrou por quê? avaliação. Você conseguiu descobrir? Ele veio pela rua, pela fachada. Pela fachada. Gente, aquele primeiro dia a gente tava perdida. Era a gente uma não sabia adrenalina. nada, dor de barriga, É. diarreia, tudo. Vocês duas atenderam juntos. Sim, foi. Eu. Tava junto na Tava, sala? tava. Tava. E aí. E ele, tipo, um cara super. Bom de perfil, tô falando, Sim. sabe? Um cara bem assim, não, tipo, não era leigo. E empresário também. Empresário, Empresário. também, Sim. é de móveis, né? Móveis e Viu o tal. roxo lá, falou, vou Se entrar. apaixonou. Ele entrou, gente, foi Deus, assim, ele entrou. Uhum. A gente tinha acabado de abrir, imagina a gente novinha e tal. E aí ele tinha, tipo, algumas coisas pra fazer e tal. Eu não sabia mexer no sistema da Sorrix. Eu nunca tinha aberto o sistema da Sorrix. Eu nem sabia passar valor. E ele confiou em mim. Ele fechou. Acho que ele fechou uns R$1.000 no Sim. cartão. E ele fechou. Só que ele tinha mais coisa pra fazer. Só que como ele era um cara inteligente, ele fechou uma parte primeiro. Vamos Pra- conhecer vamos onde eu tô conhecer. entrando, né? Isso, é. E aí, se eu gostar mesmo, eu fecho a outra. Sim. E o cara confiou, meu. Nem Foi. eu sei se eu iria É. confiar em mim. Foi. Porque, meu, a gente tava naquele primeiro dia, aquele frio na barriga. E aí deu tudo certo. Foi. Fez a parte básica, fechou a orto depois. Depois. Um paciente super especial. A gente tem um carinho enorme, assim, muito, sabe? E ele Então, sabe que ele é o nosso primeiro paciente, a gente sempre fala A gente isso. sempre É. fala isso, a E gente ele- não mente. Toda a vez gente- ele vira e fala, mas eu sou o primeiro paciente, eu devo fazer isso. Leva doce, chocolatinho Ai, que legal. pra É, gente é. e tal. Então foi muito A bacana. Rê também foi na primeira semana A de Rê foi na inauguração. primeira semana também? semana. Ai, que É. legal, tá vendo? Confiou na gente também. Ah, mas o Anderson já conhecia ela, né? Então foi top. Mas é muito gostoso, porque assim, quando você vê na teoria, né, você vê outras pessoas, a franquia mostrou, né, os casos, né, de outras clínicas, como é que tava, a gente chegou a visitar. Mas na hora ali do vamos ver, que você fala, ai meu Deus, será que eu consigo atingir esses números? Será que eu sou capaz? Será Sim. que vai dar certo? E esse medinho, ele sempre teve, assim, quando a gente abriu São Miguel, apesar da experiência já, né, mas assim, quando a gente colocou ali que na nossa cabeça não tinha outra opção a não ser dar certo, a gente foi em busca. E esses primeiros pacientes, eles foram muito marcantes, assim, de confiar na gente. Sim. Então, ali foi o comecinho. Aí a gente começou a se organizar a equipe, organizar a clínica. Legal. A Caprinter, ela consegue saber se o cliente nos procurou através da internet, ou de indicação, ou em cima da rede social, que o Anderson faz um trabalho muito legal. Vocês têm essa porcentagem? Vocês sabem? Sim, sabemos todos. A gente sabe quem veio pela rua, fachada, Ah. quem veio pelo Facebook, Instagram. Então a gente tem todo esse Indicação controle também. tem também? Indicação, a gente tem um Isso. gráfico também no sistema. O nosso maior investimento, desde quando nós abrimos, foi em marketing digital. Então, esse foi o nosso diferencial para fazer a clínica alavancar mesmo. Então, realmente, as redes foram que trouxeram os nossos pacientes, a gente conseguia atingir. É o grande número aí que a gente consegue até Aí hoje. agora os concorrentes vão falar, vamos investir em marketing digital. Mas assim, não é só investir. Tem que saber investir. Sim. E olha, eu vou falar para você, eu conheço pessoas, que nem o Kleber falou, cuida aí do marketing digital da Caprinter. Já tentei contratar, tentei terceirizar e não consigo, sempre volta para minha mão. Porque a gente não consegue pegar uma pessoa de marketing digital. Porque assim, você contrata hoje um profissional de marketing digital, ele
não sabe nada de impressora, não sabe nada de outsourcing de impressão, não sabe como que o nosso cliente precisa da comunicação, então aí não dá resultado. Então nós já investimos bastante Sim. em terceirizar isso e não ter resultado. Aí eu vou lá, falo, Kleber, libera o cartão em R$50, brinco ele, põe R$50 e vem retorno. Então, assim, porque eu sei a linguagem, talvez eu não sei fazer tão bem como o designer, como o estrategista digital faz, mas eu você atinge sei como o comunicar, público-alvo, onde está né? meu público. Então não é, às vezes, só, eu vou copiar agora a estratégia da Thalita, vou copiar a estratégia do Anderson, vamos investir em marketing digital. Se você não colocar ali o teu jeito, que nem vocês, além do investimento, tem um jeito de vocês, que é único. Sim, entendeu? e Então, muitos pacientes vinham procurar a gente pelo Instagram também, pelo orgânico. Sim. Eles falavam, pelos nossa, eu nossos vi vocês stories, lá, nossa, adorei. Quem que é e tal? Aí sempre confundiam a gente, né? Vocês são irmãs? Vocês... Não, gente, é que é muita convivência. muita convivência acaba Isso. aparecendo um pouco. Mas hoje, quem não for aparecer, quem não for pras redes, quem ficar, né, assim... Sim. Tem que. É um desafio também, porque tem a vergonha. É cansativo, né? Você manter essa constância. Às vezes, realmente, a gente fica. Sim. Né? A gente fala, qual vai ser o assunto? Então, a gente começou a mostrar coisas aleatórias do nosso dia a dia. A gente fazendo ficha, conversando. A gente brincando com a equipe. E eles Mas adoram vocês criam isso. seguidores. E eles Sim. precisam dessa E aí, assim... dessa parte de vocês interagir com eles. Isso. Uhum. E aí, É desse tipo, cansativo. jeitinho, eles olham e falam, ai, que legal essa clínica, porque a outra clínica não faz isso. Lá Sim. elas mostram o rosto, elas brincam, então é muito bacana. E a gente, que nem no começo, o Kleber até citou a questão de vocês estarem de branco, né? Sim. E hoje vocês têm a liberdade de estarem de rosto, tudo. Sim. Então, assim, quando você vê isso no Instagram, eu olho, me dá uma tranquilidade, assim, eu falo, poxa, é diferente, né? É um clima mais calmo, né? Então, sim. é um clima, não é aquele clima que você vai apreensivo, né? Que tem muitas O pessoas Anderson que tem medo de dentista. Tem. eu tô tentando Ele chegar tem, nessa... ele tá já tentando. passou comigo. Ele tá suando, ele tá suando. Eu tô tentando chegar nessa... Ele já passou, já. Ele tem medo mesmo. Eu passei com a Thalita, falei, Thalita, vai doer. Vai devagar. Não tinha. Mas muito legal. O nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar, né, novamente a gratidão por vocês terem disponibilizado essa agenda, ter vindo até aqui, participado, falado um pouquinho da história de vocês e também, né, do negócio de vocês. E eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição os contatos da Sorrix Mogi, da Sorrix São Miguel. Então, você que precisa, né, conhecer um pouco mais dos serviços delas, precisa conhecer um pouquinho mais aí a clínica, vai estar os contatos aqui embaixo. Agradeço ao Anderson, né, pela ideia desse podcast. É mais um braço que a Caprinter criou para todos vocês conhecerem um pouco do que a gente faz, né? Eu quero agradecer essas meninas, fiquei encantado em conhecer vocês duas. E tem muita gente que não acredita em sociedade. Eu acredito muito em sociedade. Embora nós somos muito diferentes, a gente aprendeu um a lidar com o outro. E eu acho lindo o que aconteceu com vocês também. Então, quero dar parabéns para vocês e agradeço esse tempo que vocês colocou à disposição para vir até aqui, contar a história de vocês. E fica o convite aí para os nossos clientes, podem colocar o nome na fila aí. A gente vai tentar trazer todos aqui, viu? Obrigada, né, gente? Foi muito gostoso esse papo. E obrigada mais uma vez, tá? Legal. Agradecer bastante. E é um exemplo, né? A gente vê realmente o que você falou, né? Sobre sociedade. Sempre tem essa questão, né? E acho que a gente pode um dia fazer um só falando sobre isso, né? Acho que ia render bastante. Contando as coisas que a gente já passou, né? Sim. Verdade. Porque vocês ainda têm a mesma idade. Então, assim, vocês compartilham de vários momentos também. O Anderson é muito diferente, né? Eu tenho um neto. E Ele o Anderson tem a idade do meu avô. tem filhos. Então, assim, ele está num momento diferente da vida. Então, nem tudo a gente não consegue nem fazer uma viagem junto. Porque é muito diferente o nosso dia a dia, né? Mas a gente compartilha a Caprinter. A gente compartilha sentimentos e o carinho um por outro. Por isso que nós vamos trilhando e a Caprinter, ela vai crescendo cada vez mais.
E parabéns por esse sucesso, né? Obrigado. Eu conheço o Anderson, né, de antes, e realmente é um exemplo ver aí onde vocês chegaram, é onde a gente quer trilhar também. Vocês já são um sucesso. Obrigada, Valeu, gente. um abraço. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada.